Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como que você vai lembrar de 2020? 2020 trouxe dias de festas, mas muitos dias de luto. Trouxe muitas alegrias, mas também muitas tristezas. Nós temos ouvido repetidamente dizer que 2020 foi um ano para se esquecer. Mas não de todo. Porque no pior dos momentos, nos piores dos dias, são os dias mais especiais para nós percebermos o cuidado daqueles que amam, daqueles que cuidam de nós. Porque nos momentos ruins que nós sentimos o abraço, as pessoas vêm nos acolher, nos aquecer. Nesses dias tristes nós sentimos o amor, e foi nesse ano com tantas coisas e tantas notícias ruins, foi que nós nos apegamos mais, foi que nós paramos para valorizar o abraço. Quantas vezes eu ouvi, saudade de abraçar, mas quantas vezes nós ficávamos distantes antes, sem abraçar? Foi nesses dias ruins que nós paramos para valorizar aquilo que de fato tem valor. Meus irmãos, quando nós olhamos o contexto do texto que nós lemos em Josué, nós vamos ver que Israel tinha passado cerca de 40 anos no deserto. Saíram lá 600 mil homens, contando com mulheres e crianças, possivelmente aí coisa de 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Desses 600 mil homens, a maioria deles morreram, apenas dois, Josué e Caleb. De 600 mil, vejam que a porcentagem de vida aí foi muito menor do que nós temos visto desse ano. E aí então esse povo agora, uma nova geração, está diante da terra prometida, tão desejada. E agora então, nós vimos Deus dizer a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. A terra estava ali. Eles já podiam ver, já podiam sentir o perfume das frutas, das flores, podiam perceber a beleza da riqueza que estava diante dos seus olhos. Meus irmãos, do mesmo jeito, quando nós chegamos ao final de um ano, ao olhar para trás da nossa vida, desses 365 dias, ou outros anos que nós deixamos passar, sem correr atrás dos nossos sonhos, sem fazer aquele negócio que tanto queria, sem estudar, fazer aquela graduação que tanto desejava, sem
se preparar um pouco mais, dando desculpa, dizendo não dá, eu não sou capaz. Aí de repente você vê uma pessoa de 60 anos que começou a estudar e terminou a sua faculdade que tanto desejava. Você diz, é possível. Então eu gostaria, meus irmãos, dessa mensagem, de despertar o ânimo, para que você diga para você mesmo, 2021 me mostrou a cara da morte, mas 2020, mas eu quero olhar para 2021 e ver a cara da vida, porque nós temos recebido vida, temos que valorizar a esposa, valorizar o marido, temos que abraçar os filhos, filhos têm que valorizar os pais. Em cerca de 3 meses, de uma família de um tio meu, morreu 2 filhos e ele morreu, isso na semana passada. Agora olham para trás e dizem, eu queria abraçar o meu pai, mas não pode. Então, nós devemos olhar para este ano que inicia, dizendo, eu quero que a minha vida tenha mais sentido, eu quero que a minha vida espiritual seja de maior empenho, eu quero que a minha vida espiritual cresça, se desenvolva, eu quero que minha luz brilhe mais. É comum que lâmpadas que vão ficando velhas, elas vão acumulando sujeira e ela não brilha mais. O que tem que ser necessário fazer? Tirar a lâmpada, pegar um bombril, dar uma limpada nela, tirar a sujeira dela, colocar de volta e ela vai então iluminar tudo que está ali diante dela. O ano que se inicia é o ano da gente fazer isso, dar uma limpada, tirar aquelas coisas ruins que ficaram em nós, os maus sentimentos, as tristezas, os rancores, para que este ano que inicia seja um ano de fato de decisão. Agora chegou a hora de nós cruzarmos o nosso Jordão, entrar na terra prometida, tomar atitude de ir e fazer aquilo que deixou de fazer até agora. O tema da mensagem de hoje é: chegou a hora da decisão. Essa mensagem deseja despertar em você a vontade de fazer, a vontade de completar aquele trabalho, a vontade de fazer o melhor. E esse texto nos traz algumas lições. A primeira delas está logo no versículo 1 e 2. Tire os teus olhos da crise, confie no Senhor. Meus irmãos, o texto começa dizendo, meu servo Moisés é morto. Quando a gente começa a ler o livro de Isaías, diz, do ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. Ele começa dizendo, no ano de tristeza eu vi o Senhor. No momento de tristeza, de lágrima, onde o povo chorava muito, ele diz, foi o momento de eu olhar e ver o Senhor. Nós temos que aprender a não olhar apenas para a crise, nós temos que aprender a olhar para o Senhor na crise. Veja, irmãos, Josué era o servo de Moisés, é aquele que estava sempre lá ajudando. Chegou o momento onde Deus recolheu Moisés, mas antes diz, prepara Josué para o teu lugar. E aí então agora Josué está preparado? Ainda não, um jovem. Mas agora Moisés morreu e Deus vira para ele, vai agora Josué e põe esse povo lá na terra que eu dei. Meus irmãos, crises vêm para todos. Talvez você chore a perda de alguém que você amou, o outro pode estar chorando por ficar desempregado, o outro pode estar desiludido com alguma outra coisa. Morte, doenças, desemprego, discussões desnecessárias, confusões que nós enfrentamos. Ficar olhando para o abismo não resolve nada, é necessário tapá-lo. Quanta gente fica reclamando dos buracos da frente da sua casa, dos buracos da estrada, mas o que fazemos para mudar? Nós temos que tomar uma atitude. Se temos que falar com o governador, falemos. Se temos que jogar uma pá de cimento lá e tampar, a gente tem, mas nós devemos tirar somente os olhos da crise, do abismo. Vejam, meus irmãos, que a história conta a história de alguns homens que mudaram a sua vida, ainda muito jovens. Alexandre o Grande, ele tinha apenas 23 anos quando ele se tornou rei, e ele dominou o mundo todo aos 33 anos. Ele tinha dominado o mundo inteiro da sua época. Era o homem mais poderoso da terra aos
33 anos de idade. Mozart, ele tinha 20 anos e já era consagrado como o gênio da música. Também Lutero iniciou a reforma protestante com 38 anos. João Calvino tinha 21 anos quando escreveu doutrinas que são importantes para nós até hoje e encabeçou o movimento de reforma, 21 anos. Mas tem outro exemplo que para mim é impressionante. É o exemplo de João Ferreira de Almeida. Já ouviram falar dele? Vocês já abriram a Bíblia de vocês para ver logo no início? Tradução de João Ferreira de Almeida. O que você já tinha feito aos 16 anos de idade? Ah, que é isso, pastor? Eu ainda era um adolescente? Pois é. João Ferreira de Almeida, aos 15 anos de idade, ele fez uma tradução da Bíblia inteira e entregou a cópia, que na época era diferente, não tinha computador, fez à mão a tradução da Bíblia inteira aos 15 anos e entregou a cópia para um amigo dele, deu de presente. Só que o amigo deixou queimar essa cópia. Sabe o que ele fez? Ele não foi chorar e dizer, mas o meu trabalho foi tão penoso. Isso, já que queimou, eu vou fazer de novo. E aos 16 anos de idade, João Ferreira de Almeida, ele já tinha terminado a segunda cópia da tradução que ele mesmo fizera à mão. E às vezes tem gente com 20, 30, 40 anos que nunca conseguiu ler a Bíblia inteira, que acha que é uma tarefa difícil. Pare de olhar para aquilo que você acha que é difícil. Outros já provaram que essa tarefa que você está dizendo que é difícil, ele fez com a mão nas costas. Ele já fez e muito melhor do que você. Então pare de dar desculpas, achando que você é o coitadinho da história. Você é alguém que deve ser útil, que deve fazer. Então levante sua cabeça. Cada geração precisa levantar-se e precisa manter o ideal aceso. Um pregador, pastor lá no passado, John Wesley, disse: Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão pecado, que não amem ninguém mais do que a Deus, e eu abalarei o mundo. Mas não precisava nem de 100. Jesus chamou 12. Um era um traidor. Todos os outros fugiram, mas com aqueles 11 que ficaram, o evangelho chegou até os confins da terra. Quando Simon estava morrendo do seu leito de morte, pouco mais de 33 anos de idade, depois de ter feito absurdos, porque ele trabalhou demais, a sua irmã, preocupada com a obra, lhe diz: não se preocupe, Deus levantará os seus próprios instrumentos para continuar a obra, e o instrumento é você. Existe um trabalho para ser feito na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua igreja. Você é o elemento X, você é o elemento especial da tua história. Você não pode ficar esperando que os outros façam por você. Você tem que fazer a tua história andar. Cabe a você, você é o responsável pela tua vida. Muitas pessoas culpam o pai, a mãe, porque não é bem sucedido. Leva a vida inteira sem produzir nada, sem trabalhar, dependendo de todos. É necessário se levantar, tomar a rédea na sua mão e caminhar. Então tire os olhos da tua crise, do teu problema, da tua dor. Olhe para o Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos, o texto nos tem uma outra palavra, diz: dispõe-te agora. Essa palavra nos ensina que devemos sair do nosso deserto. Devemos tomar uma atitude. Nós não fomos chamados para fazer do deserto nossa casa. É certo que passamos por dor e sofrimento. É certo que momentos parecem desesperadores. Parece que não vão ter saída. Tem momentos que a gente olha para a direita, está escuro. Olha para a direita, o breu é ainda maior. Olha para frente e só vê a negritude. Olha para trás e você fica travado. Não tem para onde ir. Pare, esse é o momento que você está passando, mas você não pode se acomodar nele. Essa não é a sua casa, a tua vida não é por aí. Deus te chamou para ser luz
E Jesus Cristo tinha dito já: eu sou a luz do mundo. Mas ele olhou para os seus e disse: vós sois a luz do mundo. Nós não nascemos para ficar na escuridão, na vida de pecado. Nós não nascemos para viver uma vida de escândalos. Mas nós nascemos e fomos criados por Deus para sermos luz. Porque as trevas não é o nosso lugar. O caminho de pecado não é o nosso caminho, não é a nossa casa. Nós fomos chamados para conquistar a terra. Nós fomos chamados para vencer. Deus disse para Adão que Adão deveria dominar a terra. Quando estava apenas Noé, disse: domine a terra. Deus mandou que nós, seres humanos, dominemos a nossa terra, a nossa vida. Ele nos dá força para isso, Ele nos dá instrumentos para isso, nos dá sabedoria para isso. Devemos orar como Salomão: dê-me sabedoria, para poder enfrentar e vencer as situações, mas sempre com a sabedoria que vem do alto. Veja, meus irmãos, que do povo de Israel, de todos eles que duvidaram, todos eles morreram no deserto. Eles não quiseram olhar para Deus. Quando 12 espias foram andar pela terra e voltaram, 10 deles disseram: não, a gente não pode ir lá não, as cidades são altas, são feitas de pedra, de muralhas, é impossível entrar nelas. Os homens que habitam na terra são gigantes, poderosos. É de fato, a terra manda leite e mel, como Deus disse, mas nós não vamos entrar nela. Mas lá haviam 2 homens, Josué e Calebe. Os 10 quiseram até matá-los pela sua coragem, mas Josué e Calebe disseram: não, nós vamos entrar, porque aqueles gigantes, nós vamos pisar neles como pisamos gafanhotos. Nós vamos tomar posse da terra. E desses 12, os 2 entraram na terra prometida, os outros quase 600.000 homens duvidaram, todos eles morreram. Mas Josué e Calebe viu a cidade fortificada chamada Jericó, as suas paredes, os seus muros de pedra caírem diante do poder de Deus. Então é necessário sair do deserto. Quando nós abraçamos o projeto de Deus, os nossos sonhos se tornam grandes, porque nós queremos glorificar a Deus com a nossa vida. Muitos têm dito: eu não sou capaz, eu não tenho condição de fazer, eu não tenho tempo. Um homem chamado John Wesley, pastor da igreja metodista, ele pregou todos os dias, a partir dos seus 18 anos, todos os dias, cerca de 2 vezes por dia, durante 54 anos. Viajou a cavalo mais de 200.000 quilômetros. Publicou comentário de 4 volumes sobre a Bíblia, um dicionário de inglês, 5 volumes sobre filosofia, 4 volumes sobre a história da igreja. Escreveu 3 volumes sobre medicina, 6 volumes sobre música clássica. O seu jornal, ao final da sua vida, totalizou 50 volumes. E no final da vida dele, a igreja metodista era a 3ª maior força evangélica do mundo, a maior igreja evangélica dos Estados Unidos. E o homem andando tanto, trabalhando tanto, conseguiu fazer isso tudo. E você diz que você não tem tempo? Será que não é tempo ou é falta de disposição? Será que é falta de capacidade ou falta de vontade? Lendo isso aí, eu fico envergonhado. Porque às vezes digo: eu estou cansado, porque eu prego 3, 4 vezes pela semana, tenho um estudo, isso cansa, né, Tiago? Estava conversando com o Tiago, é difícil, porque às vezes eu estou com 3, 4 sermões em mente, trabalhando ali para poder trazer e apresentar vocês. E esse homem pregava 2 vezes por dia, todos os dias da semana. Sempre haverá gigantes, sempre haverá cidades fortificadas, mas Deus quer que você seja vencedor. Então aprenda, coloque o teu projeto em dia, faça, porque aqueles que fazem são lembrados.
Aqueles que vão lá na frente, mesmo surrados, mesmo sofrendo, são esses que são lembrados. A terceira lição que o texto nos apresenta: você só tem que tomar posse, a bênção já é tua. Veja que o texto diz: passa esse Jordão, tu e o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pousar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometia Moisés. Veja, meus irmãos, que aqui a terra prometida já tinha sido dada. Do mesmo jeito que muitas das bênçãos que a gente corre atrás, ou que a gente só olha à distância, já nos foi dada. O que a gente tem que ir é tomar posse. Entre nós, os nossos sonhos sempre tem obstáculo. Entre nós, os nossos projetos sempre tem gigantes. Sempre tem problemas. Mas nós temos que transpô-los. Por isso diz: pega esse povo e passa o Jordão. O Jordão era um riozinho lameado. O presbítero Hélio esteve lá, né, seu Hélio? E viu o rio Jordão, é um riozinho pequenininho, de água suja. Quando Naamã recebeu a palavra do profeta dizendo: vai lá e se banha, ele disse: na minha terra tem rios muito maiores e melhores, esse rio, mas em obediência a Deus ele foi lá. Mas acontece que o rio Jordão, na época da chuva, ele ficava muito cheio, e essa era a época de enchente, o rio transbordava, era impossível passar esse rio, e Deus disse para o povo: vai e atravessa e entra na terra. Mas como que eu vou passar o Jordão que está cheio? Meus irmãos, Deus ele quer mostrar o milagre na tua vida. Por isso que ele manda mais chuva para o rio ficar mais cheio, que é para o milagre ser mais marcante. E aí então Josué vai, e quando ele pisa o seu pé na água, junto com os sacerdotes, o rio corta, aquela quantidade de água vai se juntando para cima, e o povo de Israel passou a pé enxuto. Mas eles tinham que tomar posse do que era deles. Mas se eles ficassem do lado de lá, só olhando o rio cheio, dizendo: não vai dar, vai chover de novo. É preciso que a gente acredite. Não há vitória sem luta. Deus ele dá força, ele dá o consolo, ele não dá ausência de luta. E quando ele te dá uma prova é para você passar. Porque a tua professora lá do colégio, ela não te dava prova para te castigar. Ela te dava prova para mostrar que você é capaz. E quando você passa, então você pode receber uma prova maior, com um grau de dificuldade maior, porque você está sendo preparado para algo maior. Há obstáculo em nossa vida que poderíamos chamar de o nosso Jordão. Deus mostrou o Jordão, lhe deu ordem para ultrapassar, e devemos cruzar os obstáculos, mesmo que nós estivermos fracos e doentes. Senhor, eu não posso, porque eu estou doente. Será? Vou falar agora de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Quando a gente lê quantidade de sermão que esse homem pregou, que escreveram, é uma coisa absurda. Mas Spurgeon exerceu múltiplas atividades enquanto estava doente. Ele sofria de gota. Se alguém já teve gota, sabe o que é isso? É uma dor que dá ali no calcanhar, como se fosse uma faca. Eu já tive dor de gota, é terrível. Você não pode andar, o seu pé incha, dói que parece que vai arrancar a sua perna fora. E esse homem chamado Charles Spurgeon, ele sofria de gota, mas ele também atravessava crises terríveis de depressão, crente falando que é coisa, o diabo não é não. Depressão é uma doença que tem que ser tratada. Existe médico, pastores para orar com você, é a doença como qualquer uma outra. E este homem de Deus, ele sofria de depressão terrível, que às vezes os presbíteros da igreja tinham que ir lá tirá-lo da cama para ele pregar. E ele ia e pregava. A sua esposa ficou inválida quando nasceram 2 filhos gêmeos. Mas a sua esposa também venceu as limitações, e ela, paralítica, de cama, da cama dela, dirigiu um trabalho pioneiro de distribuição de livros do marido, da cama. E você com 2 pés, 2 braços sadios, a cabeça boa, às vezes fica sem fazer nada. Com 20 anos,
Spurgeon atraía muita gente para ouvir os seus sermões. Ele decidiu construir um templo para 5.500 pessoas. Pra vocês terem ideia, nós podemos sentar aqui cerca de 550, 600 pessoas. Imagina um templo de 5.000 para 5.500 pessoas. Ele chegou então para a liderança sua e disse: se alguém não confia que Deus pode nos dar essa vitória, pode ir embora. Ficaram 7. Com esses 7 homens com sonho diante de Deus, ele construiu o templo. E durante 30 anos ele lotou esse templo para 5.500 pessoas. Ele fazia cultos pela manhã e cultos à noite. E lotou de manhã e de noite o Tabernáculo Metropolitano de Londres. Meus irmãos, ele confiou que Deus podia fazer. Deus respondeu 3 perguntas para Josué. A quem? É para todo o povo. É para você, é para a família, é para todos nós a promessa do Senhor. Onde? É a terra que eu dou aos filhos de Israel. É para a bênção que eu estou dando, não outro lugar. É para a bênção do Senhor. Quando isso? Agora. É agora que você tem que ir. Deus mostrou os limites para a ação de Josué. Todo lugar que pisar a planta do teu pé. O que Josué tinha que fazer é pisar mais. É tentar ir mais longe. Meus irmãos, eu me lembro que quando eu fui desafiado a escrever estudos do livro de Apocalipse, eu fiquei com medo. E meu Deus, como é que vai ser? O negócio é difícil. E nós escrevemos, estudamos aqui na igreja, o livro está escrito. Mas, pastor, agora eu quero escrever Isaías. Meu Deus do céu, como é que a gente faz isso? Começamos a estudar, e vocês não sabem o quanto que eu orei. E nós estudamos o livro inteiro, tem lá. Começamos a estudar 1 Coríntios, 90 estudos, 3 livros dessa grossura estão lá na minha prateleira. E todas as vezes que vamos fazer, agora estamos estudando o livro de Daniel. E do mesmo jeito eu acho que é uma tarefa difícil, impossível. Mas eu oro e peço à igreja, vamos juntos orando e Deus vai nos dando sabedoria e nós vamos fazendo. É assim que a gente faz. A gente não olha o impossível, a gente olha que Deus faz ser possível e nós vamos com coragem. Se o obstáculo for muito grande, a gente diz, olha, vamos caminhar mais. Mas vamos orar para que Deus transponha esses obstáculos, porque o que a palavra nos ensina aqui é que a vitória é tua. Você tem que confiar no projeto de Deus para a tua vida, mas vai, toma posse, porque a bênção já é tua. Mas a terceira lição, abandone a covardia, abandone o medo. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Deus odeia a covardia. Quando Gideão foi com uma quantidade grande de gente para lutar, cerca de 20.000 homens, Deus disse, é muito esse povo. Se eles ganharem essa batalha, vai dizer que ganharam por causa da sua força. Mande que todos os covardes vão embora. Foram 10.000 homens que se declararam covardes. E ele foi tirando, ficou 300. Desses 300 ele foi lá e deu a vitória. Deus odeia a covardia. Porque a covardia é falta de confiança em Deus. Ser forte e corajoso. E ele repete, ser forte e muito corajoso. O desânimo impede nossas conquistas. Eu já vi muita gente começar a estudar, mais 5 anos de faculdade vai demorar demais. Aí você encontra a pessoa, e como é que está a faculdade? Eu termino o mês que vem. Pá, já foi. A dificuldade é começar, eu disse isso quando comecei a fazer o seminário, porque achava que seminário 5 anos era demais. Olha, já foi, passou, quanta coisa já passou depois disso. Eu não quero fazer, eu tenho muito medo de comprar casa, fazer a prestação, quanta gente começou, meu cunhado passou por isso, e eu cheguei lá e disse, confia em Deus, faz o negócio, você trabalha, e ele já comprou a casa, pagou a casa, já comprou um carro, agora comprou a segunda casa,
Minha cunhada está aqui, minha esposa está aqui, conhece bem a história. Confiar em Deus, não ser covarde, vai lá e faz. Há pessoas que são desanimadas por causa física. Tinha aquela mulher com fluxo de sangue que conviveu com uma hemorragia há 12 anos. E ela estava desanimada. E Jesus, então, quando ela chega diante de Jesus, e ela já tinha sido curada, Jesus disse para ela: tem bom ânimo. Por que Jesus disse isso? Porque ela já tinha um cacoete de desanimada. Ela adquiriu o hábito do desânimo. Tudo é difícil, porque conviveu com isso muito tempo. Ela agora tinha que adotar outro estilo de vida. Há pessoas que precisam ser curadas do desânimo antes da cura física. Lembra daquele homem que foi levado, aquele paralítico, que subiram com ele por cima da casa? Aquele homem, olha que dificuldade que era para aquele homem. Talvez ele tenha dito para vocês: não, vamos não, é muito longe, não, nós te carregamos. Está vendo, tem muita gente para entrar, não tem problema, a gente passa por cima. Sabe o que Jesus falou para aquele homem antes de curá-lo? Tem bom ânimo. Mas o problema dele não era ânimo, o problema dele era doença. Mas pior do que uma doença é um desanimado. Jesus olha para aquele homem antes de curar e diz: tem bom ânimo. Portanto, diga não ao seu desânimo, à sua preguiça de fazer as coisas. Se nós queremos vencer, precisamos ter uma vida conduzida pela palavra de Deus. A nossa vida tem que ser conduzida pela palavra de Deus. Se você não quer andar segundo a vontade de Deus, tenha certeza que você será um derrotado mais cedo ou mais tarde. Mas se for fiel à palavra de Deus, você será o vitorioso. Josué nos dá 3 princípios e o resultado. Medita na palavra de Deus. Quando? Dia e noite. Tenha a palavra de Deus como a melhor das companhias. Leia, porque ela vai te dar sabedoria, ela vai te ensinar a andar corretamente. Fazer como? Não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Nós não podemos acrescentar nada e tirar nada da Bíblia. Nós devemos falar dela. Que jeito? Sem cessar. Seja um homem Bíblia, seja mulher Bíblia, que sempre tem uma palavra de Deus para dar ao necessitado. Qual o resultado disso? É prosperidade. É um negócio estranho no som aqui. O resultado é prosperidade, uma vida próspera. O sucesso e prosperidade sem santidade é derrota. Porque se você for próspero financeiramente e você não tiver Deus, o teu dinheiro vai te levar para a ruína. Mas se você for um homem próspero com Deus, o teu dinheiro vai fazer de você um homem abençoado e abençoador. Por isso você tem que ser próspero, homem de sucesso, mas com santidade. Precisamos agir de acordo com a palavra. Na pequena cidade de Rochester, na Inglaterra, o presbítero John Eglin, ele observando pela janela diz: ixi, mas a neve está demais, o pastor não vai conseguir chegar, mas eu não sou pregador, o que eu faço? E ele resolveu então abrir a igreja, e ali entraram algumas poucas pessoas. Ele abriu a Bíblia, mesmo não sendo um pregador, e ele leu o texto: olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor. Ali estava um garoto de 13 anos, e essas palavras atingiram o seu coração, e aquele adolescente era Charles Haddon Spurgeon. Quando a palavra de Deus é pregada, a virtude, a transformação de vida, aquele homem não sabia pregar, então ele leu a palavra. A palavra transformou a vida de um garoto de 13 anos, e ele se tornou o príncipe dos pregadores, por causa da palavra. Meus irmãos, estamos aqui no apagar das luzes desse ano. O novo ano está aí. Nosso peito se enche de nova esperança. Temos novos desafios na igreja, na família, no trabalho. Ao seu redor a crise, ainda vamos enfrentá-la, mas é o tempo de levantar, de obedecer a Deus, é tempo de agir. É o tempo de experimentar o milagre de Deus. E quando agimos em nome de Deus, para a glória de Deus, o Jordão se abre, os inimigos fogem e nós possuímos a terra prometida. Os irmãos, esta palavra de Deus é para você. Tenha ânimo, tenha coragem, em frente, faça mais. Deus, Ele já te deu a vitória.
Tome posse dela. Que 2021 seja um ano rico de bênçãos para todos nós. Amém?